Olá pessoal, novamente vamos revisar operações com frações. Então, de maneira bem resumida e simples, vou explicar para vocês como operar com frações. Então, nesse caso, operar quais operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de frações, certo? Então vamos lá. As operações mais básicas que conhecemos são adição e subtração de frações. Essas duas, quando tratadas de frações, possuem dois casos. O primeiro caso, quando os denominadores são todos iguais. E o segundo caso, quando os denominadores são diferentes. Então, primeiro a gente tem que atentar a esses dois casos. Quando os denominador, quem que é o denominador? Os números de baixo. Quando os números de baixo for igual e quando os números de baixo, os denominadores, forem diferentes. Então vamos lá. Denominadores. Lembrem, número de baixo. Quando os denominadores for igual, vamos fazer um resuminho aqui. Quando for igual, o que eu faço? Conservo. Conservo o denominador. Ou seja, copio o denominador e opera os numeradores. Ok? Então aqui, denominadores tudo igual, conservo ele, se é tudo 8, eu vou conservar o 8. E opero os numeradores, número de 5. Então 5 mais 12 menos 3. 5 mais 12 é 7. 17 menos 3, 14. 14 sobre 8. Opa, professor, só lembrando rapidinho. Se eu estou fazendo um teste ou uma questão de múltipla escolha, 14 sobre 8 talvez não aparece nas alternativas. Por quê? Porque tem como simplificar. Se tem como simplificar, a gente é obrigado a simplificar. 14 e 8 são pares, então simplifico por 2. O que é o processo de simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 14 dividido por 2, 7. 8 dividido por 2, 4. Opa, professor, agora apareceu a alternativa correta. 7 quartos. Tá? Então, a soma dessas três frações é igual a 7 quartos. Tá, e quando os denominadores são diferentes? Lembrando, denominador, número de baixo. Quando for diferente, eu tenho dois métodos. Método da borboleta e o método do MMC. Tá. Professor, eu quero somar 2 quintos com 3 sétimos. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro método, método da borboleta. Como é que eu vou fazer isso? 2 quintos mais 3 sétimos. O que eu faço? Multiplico cruzado, certo? Então aqui eu tenho o que? 14, conservo o sinal, multiplico cruzado, 15, e multiplico os dois embaixo. 5 vezes 7, 35, certo? Então esse é o método da borboletinha. Fica aparecendo borboletinha, tá? Então, terminando de resolver, 14 mais 15, 29. 29 por 35. Acabou, professor? Acabou. Não tem como simplificar porque 29 é um número primo. Segundo método, método do MMC. Método do MMC, eu tenho que achar o MMC dos denominadores. MMC entre 7 e 5. MMC entre 7 e 5, pela decomposição, como eles são primos entre si, é a própria multiplicação entre eles, certo? Então, 3 vezes 5, 35. Então,
o denominador transforma no MMC entre os dois, e eu aplico a regrinha. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Deixa eu só copiar aqui. 2 quinto mais 3 sétimo. 35 divide pelo de baixo, o resultado multiplico pelo de cima. Então, 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 2, 14. 35 dividido por 7, o resultado multiplico por 3. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 3, 15. Agora, só falta juntar os numerador. 14 mais 15, 39. 39 por 35. Tá. Única diferente. O método da borboleta é limitado a somar e subtrair somente duas frações. Então não funciona, por exemplo, nesse caso aqui. Quando eu tenho 3 frações operando, somando ou subtraindo, o método da borboleta já não vai funcionar. Então eu tenho que aplicar o método MMC. MMC entre 5, 7 e 9. Então tem que achar MMC de 5, 7 e 9. Começa por 3. 5, 7, 3. Continua por 3. 5, 7, 1 por 5. 1, 7, 1 por 7. 1, 1, 1. Multiplico tudo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 7, 315. Então, meu denominador é 315. Opa, coloquei o contrário aqui. Vou aplicar a regrinha do MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 315 dividido por 5, 63. 63 vezes 2, 126. Mais 315 dividido por 7. 315 dividido por 7, 45. 45 vezes 3, 135. Menos, aqui em cima, desculpa porque não deu espaço, 315 dividido por 9, 35 vezes 1, 35. Então aqui o resultado é 126 mais 135, eu tenho menos 35. Somando e juntando esses três, eu tenho 226 sobre 315. Dá para simplificar, professor? Não, porque os dois não são pares, nem múltiplos de 3. Só o de baixo que é múltiplo de 3, só o de cima, porém que não. Certo? Então o resultado daqui eu só vou obter através do método do MMC. O método da borboleta não funciona. Multiplicação e divisão de frações. Focando primeiro na multiplicação. Multiplicação de frações é muito simples. Não interessa quantas frações você está multiplicando. O método sempre é o mesmo. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. O que significa isso? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 9, 72. Acabou. Tem como simplificar? Tem por 3. Simplificando por 3, 5 sobre 3 aqui nesse caso vai dar 26. Não, 24. Isso. Não tem como simplificar, acabou. Aqui, do mesmo jeito, eu vou multiplicar todos de cima e todos de baixo. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 9, 45. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3. 14 vezes 3, 42. Tem como simplificar? Tem. Por 3. 45 dividido por 2,
é 15. E 42 dividido por 3, acabamos de fazer, 14. Tem como simplificar mais? Não. Nesse caso, acabou. Divisão de fração. A divisão de fração é uma regrinha um pouquinho diferente da multiplicação. Qual que é a regrinha para divisão de fração? Conserva a primeira, primeiro o quê? Primeira fração. E multiplica pelo inverso da segunda fração. Tá? O que é o inverso de uma fração? Se eu imaginar o inverso de um número, é um número elevado ao expoente negativo. E lembra em potenciação? Todo número elevado à potência negativa inverte a base. Então, o inverso de um número é trocar de lugar o numerador pelo denominador. Então, pela regrinha aqui, outro jeito de representar isso daqui seria assim, a divisão mesmo de duas frações. Qual que é a regrinha? Conserva a primeira. Então, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, inverte a segunda. Agora se transformou numa multiplicação de fração. Em multiplicação de fração, a gente acabou de ver, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 27 vezes 2, 54. 3 vezes 5, 15. Tem como simplificar? Tem. Por quanto? Por 3. Simplificando por 3, 18 em cima, 5 embaixo. Não tem como simplificar mais. Então, regrinha para divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? E potenciação? Já a potenciação em que a base é um número racional, temos que lembrar das propriedades de potenciação, que também são válidas para qualquer número. Quais são as propriedades? Vamos lá. Primeira propriedade. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Segunda propriedade. Todo número elevado a 0, independente do número, exceto 0, 0 elevado a 0 é uma indeterminação, é igual a 1. Todo número elevado à enésima potência, por exemplo, é um número que multiplica ele mesmo n vezes. Por exemplo, aqui então, 2 quintos ao quadrado é 2 quintos vezes 2 quintos. É um número que multiplica ele mesmo duas vezes. Outro caso, 2 quintos ao cubo. É 2 quintos que multiplica 2 quintos que multiplica 2 quintos. Que nesse caso é 8 sobre 125, certo? 2 ao cubo, 8, 5 ao cubo, 125. E última propriedade, acabamos de ver na parte passada, todo número elevado a expoente negativo inverte a base, certo? Então essas são as operações que trabalham adição, subtração, multiplicação, divisão e agora, por último, as propriedades de potenciação, envolvendo uma fração. Bem, pessoal, eu coloquei da maneira mais resumida possível, mas a gente já trabalhou diversas vezes propriedades com frações. Um grande abraço e espero que esteja claro.